Oi, galera, tudo bom? E aí? Bom, hoje a gente vai começar a falar sobre um pouco de produção. Eu vou abordar bem breve o que é a área de produção, qual é o processo dela, e isso direcionado a games. Só que a aplicação que eu vou mostrar para vocês, ela funciona para qualquer projeto. É uma maneira de você pensar como a pessoa que organiza, como a pessoa que administra o projeto. E também vamos conhecer aí um pouquinho sobre a indústria de games, bem breve, né? E voltar da área de produção, administração. Essa área de producer, ela lembra muito a quem é. Oh, meu Deus, fugiu o nome. Para quem é PO, Project Owner, para quem é PM, que é Project Manager, ou algum agilista com as suas metodologias. Então, lembra muito isso. É a pessoa que organiza o projeto, que vê o projeto por si. Nossa, deu uma sede já. Mal começou a palestra, já tô com sede. Bora lá. Bem, depois eu falo um pouco sobre mim, vou deixar mais pro final. Vamos colar aqui, onde eu falo sobre carreiras na indústria de games. Existem várias. Você pode ir para a indústria de games de diversas maneiras. Ela não é limitada só a programador e artista. Esse artista pode ser 2D ou 3D, né? Ela é muito abrangente. Então, o que a gente tem aqui? Tá em inglês, mas eu vou traduzir bem rapidinho para vocês, para facilitar. Na indústria de games, a gente pode ir para a parte de hardware developers, que são as empresas preocupadas aonde que vai rodar o jogo. Estão preocupadas em CPU, GPU, console, empresas de processamento, de desenvolvimento de como é mostrado aquele jogo, voltado totalmente a hardware. Gaming áreas são as áreas de LANs cafés, estádios, antigas LAN houses. Oh, meu Deus, tô velha. Então, áreas para você jogar o game, para você se divertir, para você se envolver. E esses game áreas aparecem bastante em eventos de desenvolvimento de jogos. Então, você pode fazer para público final, ali do bairro, um estabelecimento assim, ou para público que vai em evento, jogar games de outras empresas. Temos aí a área de esportes, onde esportes, que você pode ter times, você pode ser um patrocinador, você pode ser alguém que gera comunidade, você pode ser um artista cosplay, você pode ter um time e tudo mais. A área de software, que é fazer ferramentas para facilitar a vida do desenvolvedor de games, ou até mesmo de quem streama, de quem faz o console, e por aí vai. São ferramentas para facilitar a comunicação, o desenvolvimento e tudo mais. Aí a gente tem o Discord, a gente tem o Puckbusters, a gente tem muitas ferramentas. Game Publisher é as empresas responsáveis por fazer o jogo sair do papel. Então, se você é um desenvolvedor de games e quer que seu jogo seja publicado, você entra em contato com uma game publisher e essa grande companhia vai ali te apoiar e fazer esse jogo para frente, essa ideia ir para frente. Desde a parte de desenvolvimento até publicação desse game em plataformas. Game developers, que é a área que eu tô, são estúdios desde a área indie a AAA. O que é indie para o mundo de games? Indie se aproxima muito a startup. É o começo de uma empresa, é o começo de uma ideia. Mas startup ainda é um termo muito chique para indie, porque o indie normalmente é 5 pessoas que falaram, vamos fazer jogo sim, e agora a gente consegue isso, engaja, monta a empresa, desenvolve e vai crescer. Então, de desenvolvedores, a gente tem a empresa aqui que eu trabalho, que é a GX, a gente tem a Blizzard, a Valve e por aí vai. Só tem empresa grande que eu estou citando. Mas vamos citar as brasileiras, né? Tem a TAPS, a Zeus, Cocu,
Vixe, empresa para dedéu aqui no Brasil. Distribuidores são empresas focadas em ter a ferramenta de publicação daquele jogo. Nisso tá a Steam, tá a Google Play, tá a GameStop. São empresas que você vai publicar seu jogo ali e vai fazer o negócio lançar. Streaming Service são as empresas que prestam serviço de streaming, que é mais fácil, mais comum, né? Streaming e caminha lado a lado com o de games, em esportes, em qualquer outra área. Apresentação, de palestra e tudo mais. Então a gente tem a Twitch, a YouTube Game e por aí vai. Vários serviços de streaming. Então tem muito espaço na indústria de games. Basta você decidir por onde você quer começar, qual vertente você quer seguir. Vamos lá. A minha área, o meu cargo, ele é um cargo que é o principal portal de comunicação do time. Então eu tenho o producer, que sou eu, a producer, né? E eu tenho que me comunicar com o product owner, com o product manager e com o cliente para falar como que está o processo de desenvolvimento do meu time. Eu também me comunico muito com o meu time porque eu preciso entender quais são as necessidades do meu time para passar para a empresa, para passar para as outras pessoas que trabalham comigo, para os outros diretores e passar para o cliente o que está rolando do projeto. Numa Game Jam ou num hackathon, um producer, alguém que administra, normalmente é a pessoa que fica responsável por comunicar também. Pode ser uma pessoa que faz outras áreas, tipo, sei lá, pode ser uma pessoa que está atuando como programadora, como animadora, como artista 2D ou 3D, como game design, tanto faz. Mas essa pessoa tem a grande responsabilidade aí de ser o portal de comunicação e de verificar se vai ser entregue aquilo que foi planejado para o hackathon ou para a Game Jam. Então vai conversar com os organizadores da Jam, com os mentores e com o time e fazer o projeto rolar. Quem é o producer na fila do pão? Bom, ela é a pessoa que define a estrutura do seu projeto. Então, tudo que a galera citou de ideias ali, é a pessoa que vai botar numa planilha, ou num documento, ou no Miro, e vai falar, beleza, show. A gente vai seguir essa ordem de etapas, porque a gente tem essas dependências e tudo mais. Eu vou trazer aqui um exemplo, bem escondidinho aqui. Então, o producer vai ser a pessoa que vai conversar com todo mundo do time, e o time vai falar aqui, temos um jogo de nave. E aí alguém de game design, alguém de arte, alguém de programação vai falar sobre o que vai ser feito. Quando eu falar o que vai ser feito, o producer vai listar isso. Então, aqui, arte, de exemplo. Listei que para fazer meu jogo de nave, eu preciso ter um cenário de nave espacial, um cenário de espaço, um cenário de fundo do mar. E definir a progressão desses cenários, o quanto já foi feito. E aí eu vou listar. Beleza, nave espacial. A caixinha dela tem isso daqui. Para dizer que a nave espacial está pronta, é essa lista aqui, essa receita de bolo, esses ingredientes aqui, ticados, forma a nave espacial. Isso para cada coisa no projeto. O producer tem a responsabilidade de acompanhar junto com o time. Ele não faz isso tudo sozinho. Isso vem do time, o time traz para ele devolve isso e vai fazendo essa troca. Beleza, vamos voltar lá. Então, é a pessoa que define a estrutura do projeto, que lista as atividades que vão ser realizadas, e essa listagem de atividades não vem só do producer, vem do restante da equipe, né? É alguém que vai acompanhar o desenvolvimento do time. Peraí, gente. Eita, peraí. Tá, show. Agora sim. Tava dando um problema aqui na minha tela. Vamos voltar, né, galera? Então, é alguém que vai acompanhar o desenvolvimento do time e vai se comunicar se deu algo bom, se deu algo ruim, se adiantou alguma coisa, se atrasou alguma coisa, o producer precisa saber. Porque o producer vai ser a pessoa que centraliza o que está acontecendo no projeto. Então, para isso, ele precisa considerar a disponibilidade de cada membro do time. E cada pessoa pertence a alguma área,
e cada pessoa tem a sua personalidade. Então, o producer tem que saber lidar com isso também. E junto com a pessoa dentro daquela área, aprender como funciona o desenvolvimento, as necessidades que aquela área possui. Outro ponto, estimativa. É muito difícil definir o tempo que vai levar aquelas coisas. A gente tem muita dificuldade de definir quanto tempo vai durar as nossas tarefas, as nossas demandas, mas dê um prazo. Porque quando você tem um prazo, você tem um objetivo, você define uma data, você consegue lá alcançar aquela data, porque você tem aquela meta, porque você tem aquela definição. Se a gente não define quando acaba, a gente não sabe o que é o final. Quando a gente não sabe o que é o final, o projeto nunca acaba. E fica preso aí. Coisas que são muito boas de se considerar. Que o produto final é completamente diferente daquilo que foi planejado no início do projeto. Então, se você está no Hackathon, se você está numa Game Jam, ou se você está num projeto da sua empresa, lembre que o que você planejou no início vai mudar durante, vai mudar depois, e quando for entregue o produto final, vai ser muito diverso, muito. E a função do produto é acompanhar a diversidade que tem no projeto, quanto ele vem mudando, e se adaptando e comunicando à equipe sobre o que vai mudar. Outro ponto importante é não ignorar riscos. Sempre que você perceber que aconteceu alguma coisa que vai impactar no seu projeto ou na sua produção, compartilhe com o time, compartilhe com a direção, compartilhe com o cliente quando tomarem uma decisão. Sempre divida ele. Não guarda para você. As pessoas precisam saber o que está acontecendo com o projeto. Então, compartilhe. Tem uns gifzinhos bonitinhos aqui que eu esqueci de dar play. Mas eles são aí refletindo deadline. Quem nunca fez isso, não é mesmo? Olha lá. É aquele tópico que eu falei aqui, né? Sobre estimar tempo. Estime, mesmo que você não consiga alcançar tudo que era para alcançar. Estime, porque pelo menos você vai ter alguma coisa. E eu não recomendo procrastinar assim, igual esse gifzinho aqui. Só botei ele aqui para ficar divertidinho. Bom, acho que já deu para perceber que o producer é a pessoa que está muito atento no que cada área está fazendo, preocupado com o tempo, sempre reportando, sempre se comunicando. Ele é esse grande polvão aqui. Eu acho muito legal da área, porque da área de produção, porque você aprende muita coisa sobre desenvolvimento de games, sobre processos que as outras áreas possuem e necessidades que as outras áreas precisam ter, e fora que é um cargo de muita comunicação. Então, não necessariamente que você precisa ser extrovertido, mas ser uma pessoa comunicativa, empática e objetiva. Mantendo esse pilar, dá bom, dá bom. E se você tiver alguma ausência desse pilar, você desenvolve ao pertencer à área. Tá. Deixa eu ver aqui. Próximo tópico que eu quero abordar com vocês é milestones. Todo projeto, como eu disse, precisa ter um objetivo. E isso que eu falei para pequenas tarefas. Então, deixa eu trazer aqui. Essas tarefas aqui, elas precisam de um objetivo. Quando elas vão ser entregues? No meu caso aqui, todas já foram entregues, não é mesmo? Mas, para caso elas não tenham, se fosse um cenário onde elas não foram entregues, sei lá, no cenário do fundo do mar, eu não trouxe exemplo aqui, mas com certeza o fundo do mar falta coisa para entregar, pelo que está sinalizando aqui na minha imagem. Então eu levantaria o que falta entregar e quando eu entregaria. E a composição de áreas de tudo que falta entregar, eu definiria uma meta. Então, tudo que falta entregar aqui do meu projeto, da área de arte, da área de programação, da área de game design e de qualquer outra área que tiver a mais no meu projeto, eu vou chamar isso de marco, para entregar um conjunto
de coisas desenvolvidas pelo time. E esse marco, ele tem várias etapas num projeto. Eu vou explicar aqui como é cada etapa que funciona para o mundo de games. Algumas estão na ordem, outras não, porque elas podem ser usadas no começo do projeto, no meio, no final, não impacta muito. De exemplo que eu tenho é o pitch. O que é o pitch? É a apresentação rápida que você tem que fazer sobre o seu projeto. Você tem que explicar a ideia do produto que você está desenvolvendo para alguém falar, beleza, esse projeto é legal, vamos seguir. E o pitch, ele aparece depois que você desenvolveu a ideia, ele aparece quando você quer mostrar para uma publisher, para algum outro investidor, quer mostrar para algum cliente final, por aí vai. Pré-produção é a etapa onde você vai definir as ideias, as mecânicas, o que vai ser tratado no projeto, o que é esperado do projeto, de cada área do desenvolvimento do jogo e entregar ali as ideias iniciais de pré-produção. Isso envolve só um monte de documento e nada modelado, nada na engine? Depende. Jade, o que é uma engine? Notei que eu não expliquei o que é uma engine. Engine, deixa eu ver se eu tenho aqui exemplos. Não tenho. Engine é uma ferramenta onde você desenvolve seu jogo lá dentro. Então, temos a Unreal e a Unity. Então, eu quero fazer um jogo, vou fazer ele dentro da Unreal ou dentro da Unity. E isso é uma engine. É o seu portal para desenvolver games. Tem como fazer de outras maneiras? Sim, tem. Trouxe os exemplos mais comuns e mais utilizados no mercado. Se eu fosse falar o que é mais utilizado ainda, eu falaria Unreal. Desenvolver o jogo em Unreal e conhecer Unreal é um diferencial para a indústria de games. Só que a gente trabalha outras engines. Como eu disse, tem a Unity, tem Godot, tem Game Maker, tem várias. Então, isso é uma engine. Agora, voltando aqui para a pré-produção. Então, a pré-produção não é só documentar, é só estimar. É trazer coisas na engine também, mas depende do quanto você quer alcançar de pré-produção. O recomendado é que você tenha pelo menos um pouquinho do seu jogo jogável na pré-produção para sentir se é aquilo mesmo. E também para ver o que você precisa levantar com a equipe na parte de produção, porque precisa desenvolver, precisa listar o que vai ser feito, o que vai ser programado, o que vai ser desenhado, o que vai ser modelado, quais sonhos que vão ter, quais vozes vão ter, se vai ter localização, se a localização vai ser para o idioma inglês, português, russo. Isso na pré-produção vem meio turbulento, mas vem aqui. Aí, vertical slice, ele é algo que aparece também em outros momentos. Desenvolvimento de um jogo, parecido com pitch. É quando você desenvolveu o jogo num período apresentável e quer que as pessoas joguem e experimente porque você quer vender aquilo para um cliente. Então, eu estou falando cliente, não estou falando jogador. O que eu falo cliente? Investidor, gente que quer comprar ideias e coisas assim. Então, eu quero mostrar aquele produto, que aquele produto é legal, que ele pode comprar sim, confiar no que eu estou fazendo. Então, eu faço um vertical slice. Normalmente vem depois da pré-produção ou depois da alfa. Alfa. Esse vocês conhecem porque vira e mexe, aparece portaria. Jogo, não sei o que lá, tá fazendo a versão alfa, vai ser lançado aí para os jogadores, todo mundo vai poder jogar e tudo mais. Então, esse aqui é mais comum, é um termo mais comum. No desenvolvimento de games, o alfa significa o quê? Que o jogo alcançou quase todas as suas features, possui quase todas as suas... Quando eu falo features, eu falo mecânicas de andar, de atirar, de como o jogador, o player, os personagens e tudo que tem no jogo se comporta no jogo. Então, o alpha é isso. Quando alcançou quase tudo, a história do game está quase toda fechada, possui algumas artes que são só
temporárias, a gente chama de placeholders, que elas vão ficar ali, mas elas vão sair dali. Animação temporária, som temporário, só para dar ideia de que o jogo está quase lá. Pode ter animações finais também, cenários finais. Por exemplo, você tem um jogo lá que você fala que o alpha vai ter só 30% do cenário final. E o que compõe o cenário? Caixa, baú, mesa, luz, objetos que o personagem interage e tudo mais. Então esse é o alpha. O beta, ele é tudo do alpha, só que redondamente polido e na versão final. Pode até ter alguns sons que faltam, algumas mecânicas que não funcionam tão bem, mas tem que estar redondo. A história tem que estar redondo, tem que estar pronto para o final. Na questão de contexto, né? O que vai ser esse jogo, a história, como que o jogador interage tem que ser aqui. E não pode ser acrescentado mais nada de novo a partir do beta. QA é a fase de teste e vem depois do beta, que é um período, é uma milestone, onde você passa testando o jogo para saber se tem bugs, para saber se tudo está conectando, está funcionando da maneira certa, tá dando tudo certo. Porque esse jogo vai precisar ser lançado. Tem que lançar de uma maneira que, ok, funciona bem. E se funcionar tudo certo, a gente entra para a fase de plano de marketing, que é fazer o projeto crescer, que é fazer o projeto engajar e iniciar quando vai ser divulgado isso. E se vai ter demo. Como vai funcionar a demo? O que é uma demo? A demo é uma fase do projeto onde já está consistente o seu projeto. Ela não necessariamente aparece depois do QA. Normalmente ela aparece aí junto com o lançamento do jogo ou um pouco antes do jogo ser lançado. Depende da pessoa que desenvolve, né? Tem várias maneiras de aplicar demo num projeto. Eu estou citando só algumas. Cada empresa trabalha de uma maneira. Tem empresa que só lança o demo depois que o jogo está há um ano lançado no mercado. Tipo, tá um ano lá na loja da Steam e aí viu que tá consistente, que arrumou tudo que tinha que arrumar, então vamos deixar o demo para atrair mais novas pessoas, novos usuários. Então depende muito de quem faz. Bom, essas milestones aqui, elas são relacionadas a console. Então, o que é um console? É Nintendo Switch, é Xbox, é PlayStation. Se eu quero publicar um jogo nessas plataformas, quero fazer o porting do meu jogo para essas plataformas, eu preciso me preocupar com esses estágios aqui. Release Candidate é uma milestone para dizer: esse jogo está pronto para funcionar nos consoles. Pode mandar. Então, o que faz um jogo estar pronto para isso? Para divulgação. Qual que é a diferença do QA, que é quando aprovado? O QA, a aprovação dessa milestone, a aprovação da milestone de teste, é que ele esteja bom para o público. A milestone de Release Candidate é além de estar bom para o público, mas está funcionando dentro do console. Então, eu não vou mais me preocupar com o jogo, como ele funciona dentro do jogo, mas sim como o jogo funciona dentro de um hardware, dentro de uma mídia física. Então, eu vou me preocupar como ele se comporta, se ele precisa otimizar, se por acaso os controles funcionam para esse jogo. Será que eu vou ter que criar um sistema de controles para cada console? Como eu vou criar? Então, o Release Candidate se preocupa sobre o comportamento do jogo dentro do console. E cada console possui um guidelines. O que é um guidelines? É um grande documento falando, precisa funcionar isso no seu jogo, isso, 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 isso. E aí você vai ticando. Você terminou de fazer esse jogo para o Release Candidate, você vai enviar para as empresas
que são responsáveis por esse console. E esse fato de enviar é o estágio de Gold, que é muito próximo a essas milestones. Então, enviou, ele entra como Gold. A empresa aprovou, ele se torna um Gold Candidate. Você aprovou, não tem nenhuma outra coisa para arrumar no game e quer publicar, esse jogo se torna Gold Master. Então, todo jogo lançado na versão final, nas plataformas, desde as físicas até as digitais, como Steam, são jogos que estão na fase Gold Master. Mas queria reforçar que isso daqui é um pipeline de produção geral. Cada projeto trabalha de uma maneira diferente, nomenclatura diferente e estágios diferentes. Porque tem empresa que lança aqui no estágio de alfa e utiliza a comunidade para corrigir o jogo. Então, varia muito. O que eu estou querendo chegar aqui é explicar para vocês como que funcionam os principais nomes, porque tem mais nomes aqui que eu poderia levantar, mas vamos só aos principais. Voltando aqui para o Gold Master. Gold Master é isso, lançamento do jogo. Tomar uma aguinha. Lancei o jogo na loja, tá funcionando, tá rodando legal. Eu preciso ficar atento à minha comunidade. Porque é ela que vai dizer se o jogo tá da hora ou não. É ela que vai dizer coisas que precisam arrumar, se o jogo não ficou legal, se não ficou legal, o que precisa ficar legal. Se aparecer algum bug, que a gente chama de nova feature, né? É a comunidade que vai trazer pra gente. Então, no levantamento dos acontecimentos da comunidade, a gente precisa fazer atualizações do nosso projeto, no nosso jogo, corrigir e tudo mais. O nome desta milestone de correções se chama patch. Então, toda vez que um jogo faz uma atualização, eles fazem um patch. Então, essas são as principais milestones do desenvolvimento de games. Tem muito mais outras etapas, muitas outras maneiras de organizar o projeto. Essa daqui que eu mostrei para vocês são só algumas. E como qualquer projeto de games, ou desenvolvimento de software, ou de aplicativo em geral, a gente tem bugs. Sempre. Sempre. Nossa vida é fazer gambiarras nos nossos projetos. O que a gente tem que fazer é entregar o mais polido possível, porque bug sempre tem, né? Então, nunca vai ter um jogo 100% perfeito. Não tem como existir isso. Esquece. Esquece. Se você tá achando seu jogo perfeito, mano, dá numa mão de uma criança de 8 anos. Dá na mão de uma pessoa de 60, 70 anos. Dá na mão de uma pessoa que não joga, não gosta daquilo. Ou dá na mão de uma pessoa que ama aquilo, joga perfeitamente e vê o que ela acha. Que você vai ter visões diferentes. Vai ver o jogo de uma outra forma. Porque sempre é assim, sempre tem coisa nova. Vamos lá. Maneiras de organizar o projeto. Tem várias. Sempre recomendo fazer listas. Porque através dessas listas, você vai conseguir, com o seu time, com o que você está desenvolvendo, ver o que precisa ser feito para o game. E ao visualizar o que precisa ser feito por game, você faz as tarefas. Aqui eu tenho um quadro do Trello de exemplo. É só um exemplo, não precisa ser assim. Eu acho que nem vou dar muito zoom, só vou explicar aqui o básico. Foi de uma Game Jam que eu participei de 48 horas, que dá 2 dias e meio, mais ou menos. Porque eu tô contabilizando o tempo que você fica lá, que você dorme lá e tal. Então a gente fez aqui um Trello separado entre to do, doing e o completed. O to do é tudo aquilo que a gente listou numa planilha e passou para cá. Então todas essas tasks que estão aqui no completed já estiveram no to do. E elas tiveram um prazo para ser feita e uma ordem para ser feita, que foi definida junto com o time. Esse print é de quando a Diana acabou. Mas como que funcionou?
Tava tudo no to-do, a gente definiu o que precisava completar no dia 1, o que precisava completar no dia 2, o que precisava completar no dia 3, para a gente ter uma build do jogo, um produto final. A gente teve essas preocupações e deixou aqui. Existem outras maneiras de organizar, que eu trouxe também, que a gente separou por áreas. A gente levantou aqui os attentions, que é quando teria reuniões, workshops na Game Jam. E a gente separou o que o GD precisa fazer, o que o Dev precisa fazer, o que o artista 2D precisa fazer, o que a pessoa de áudio precisa fazer. E o que foi entregue naquele dia. Outra maneira também de se fazer, mas essa é pouco intuitiva para o jogo, para o time, porque o Trello é muito mais dinâmico, né, os dados. É no Excel mesmo. Então, aqui, uma visualização geral das tarefas concluídas, das tarefas não iniciadas e as que estão em progresso. E uma visualização geral de bugs que possuem no jogo. É bom saber o quanto você precisa corrigir. A gente também tinha um esquema de versionar o nosso jogo, a gente que criou. A gente criou o que significa cada parte. Isso ajudou muito a gente saber os backups, quem ficou na mão de quem, aonde que estava acontecendo aquele bug. E com isso a gente tinha o requisito, né? O que precisava fazer no game, o quando precisava entregar, a prioridade, quem faria e se terminou. E um código para facilitar você encontrar aquilo pelo número. E aí a gente fez para as áreas e tal. Fez um cronograma também. Definiu aí quando seriam as sprints do projeto. O que é uma sprint? É uma metodologia que vem do Scrum, onde a cada 15 dias ou a cada 22 dias você faz aí marcos principais de entregas. São diferentes da milestone, tá? É algo mais para o time definir mini metas para alcançar dentro de 2 semanas ou dentro de 4 semanas. Aí definiu ali o que ia fazer, o cronograma e tal, botou legenda e iniciou a produção. E começou a fazer. Ai, meu Deus, cliquei numa aba aqui. E começou a fazer as coisas. Então, eu tenho 3 exemplos, né? De como fazer. Um outro exemplo que é muito bom para apresentar assim, para o cliente e tudo mais é falar quanto tempo vai levar o planejamento, desenvolvimento da história, do level design e trazer datas semanais e tal. Falar a progressão e o que envolve aquela etapa do projeto, tipo, aqui é rascunho, aqui é arquitetura, aqui é a interação final, aqui é o final mesmo. Tipo nomes diferentes para não usar final 1, parte 3. Então, dar nomes, dar metas. E junto com isso, definir quando vão ser os builds, né? E se você versiona, você identifica de uma maneira mais rápida. Tipo, você sabe que o build com esse número foi feito nessa semana aqui, com esse número nessa semana aqui, e por aí vai. E dicas de coisas que ninguém liga até o momento que alguém abre o seu projeto e fala. E você fala: ah, não, eu não acredito que eu fiz isso. Aqui, a cara de: ah, não. Vamos lá, na listinha. Na hora de entregar um projeto, é muito bom que a build e os documentos principais do jogo devem possuir o nome do game. Não é chamar lá, fazer um arquivo executável e chamar de executável. Ou chamar pelo nome da engine. Sei lá, você fez o arquivo executável em Python, e aí você chama de Python. Não, mano, chama o nome do seu projeto, cara. Bota lá, mulher, o nome do seu projeto. Porque só é um jeito mais fácil de encontrar o nome do seu projeto. Outro ponto tem que ter coisa mínima no projeto para apresentar para alguém. E o mínimo que todo usuário precisa é menu, pause, configurações de áudio. Sempre é bom versionar o jogo.
sempre é bom definir a classificação indicativa do seu jogo e deixar isso claro para quem for jogar. Ah, mas Jade, meu jogo é de hackathon, não precisa disso. Mas vai que é um jogo sangrento e você mostra num ambiente cheio de criança com menos de 8 anos. Não, não vai ser legal. Sangue é só a partir dos 2, se for um sangrento bem bravo. É bom as pessoas saberem a classificação indicativa, porque tem pessoas que isso é muito importante. E fora que ele ajuda a definir o seu público, né? Essa daqui é sobre idioma, que se o jogo tiver em inglês, a gente recomenda ter ele em português também, porque gera acessibilidade. Ao abrir o jogo, ao mostrar o menu principal, deve aparecer a versão da build, que eu já vou trazer exemplos para isso. E ter seção de créditos no jogo, mostrar quem fez. E a build do jogo precisa abrir após você ter submetido numa plataforma. Então, suponhamos que eu publiquei meu jogo no site. Para ele abrir no navegador, um jogo de HTML. Ele precisa abrir no navegador. E você precisa testar, né? Qual navegador que ele abriu. Se deu bom. Ah, não abre no Firefox. Informa que não abre no Firefox, né? Mantém ciente. Agora eu vou trazer aqui esses exemplos de menu, aqui rapidinho para vocês, sobre o mínimo que tem que ter no game. Então, eu trouxe 2 templates, né? Um para celular, um para web. Os 2 são iguais. Vou pegar aqui do itch.io, nome do jogo, versão do jogo, uma imagem legal, um botão melhor jogo ever e uma tela de aperte espaço para começar. Vou aqui no touch, duplo toque para começar. Main menu, jogar créditos, regular volume. Acabou. Jogar créditos, regular volume. Durante o jogo, ter pause, informando se você quer sair ou continuar, que o sair é voltar para o menu principal, e uma maneira de regular áudio. A gente nunca sabe quão sensível está o ouvido da galera. Então, um regulador de áudio, você ganha aí pontinhos com quem for testar o seu jogo. Sobre o build que eu mencionei, aqui sempre dá o nome do seu jogo, coloca o número da build. Então, o mesmo número da build que tiver aqui, bote aqui e deixe organizado. Fiz um gifzinho, vou deixar vocês olhando aqui, ó, na pasta do jogo. Tem um doc, tem um vídeo. Escrevi aqui alguma apresentação necessária em formato de PDF, pelo amor de Deus. Sempre entrega em PDF, não faz Word, não faz TXT, faz bonito. E o documento que tiver lá dentro, deixe organizado, bem formatado, bem organizadinho, para as pessoas se acharem, para as pessoas falarem, nossa, que capricho. Olha, tem quase nada no game, mas olha que capricho, como está organizado isso. E o último ponto é na nossa build de release. Quando tiver o arquivo executável lá, a gente tem o nome do jogo e a versão do game, que é essa tela aqui, ó. Melhor jogo ever, nome, versão do game. Essas são as minhas dicas de produção. Eu acho que deu para vocês terem um norte aí do pouquinho o que é a área de games por parte de produção. É muito bom qualquer pessoa de qualquer área ver isso, porque isso faz você estar aí à frente e de ser uma pessoa com visão, né, no seu time. Então, se você for um artista e sabe que o processo de produção envolve essas etapas e essas preocupações, você vai se comunicar melhor com o produtor, você vai se comunicar melhor com outra pessoa do seu time, porque você vai saber o que é esperado. Agora, como eu disse, vou deixar aqui o finalzinho para falar sobre mim. Eu sou Cristiane Jade. Essas são as minhas redes sociais, né? linktree.e/Cristiane Jade. Só chega lá, clica, digita esse link, eu falo clica aqui, mas vocês não estão ao mesmo tempo, né? Eu não vou liberar, infelizmente, o link do meu Miro para vocês verem. Mas digita aí no navegador que vocês vão poder me seguir. E se vocês forem me adicionar no LinkedIn, eu peço com muito carinho que vocês mandem uma mensagem falando:
Oi, eu vi você no evento da Dual. Você pode me adicionar? Adorei sua palestra. E aí eu te adiciono. Se você não mandar essa mensagem, você vai entrar no purgatório, que é um monte de gente que eu não adiciono porque eu tenho receio de adicionar. Eu não sei de onde elas vieram e como elas me conhecem. Tá tudo bem a gente não se conhecer, mas eu gostaria de saber de onde você veio para ter você na minha rede. O que eu fiz até agora? Eu sou producer há 2 anos. Eu comecei com o Garage 227 Studios e com o Garage eu pude crescer e a empresa cresceu tanto que mudou de skin e se chama hoje de X Gameworks. E estou em vários projetos com eles, que ainda não posso falar, que não foram lançados, mas os que foram lançados, que eu participei, foi o Niche, onde eu fui producer, né? O Shine, que foi um portal de entrada do Garage 17 para a indústria de games. O Supralit não fui producer, mas ajudei, auxiliei a produção dele. E o Starlit é a mesma coisa que o Supra, auxiliei. Participar desses projetos foi algo incrível para mim. E fazer game, gente, é sensacional. Recomendo. Venham para a área de games. Quando eu tava, antes de entrar no garage, o que me ajudou a me encontrar na indústria de games e definir que eu não seria programadora, eu não seria artista 2D, 3D, não seria animadora, não seria alguém da área de tech art, que é alguém que faz brilhinhos, purpurinas e poeira com programação. Sim, no mundo de games você pode ser um artista e programador ao mesmo tempo. Essas pessoas se chamam tech art, elas fazem purpurinas, poeirinhas e puff. Então, antes de saber disso, eu participei de hackathon, de Game Jam. Então, eu entrava lá nos eventos, metia a cara e fazia. E descobri meu talento lá. Eu participei dessas Game Jams aqui para falar, beleza, sou producer. Então, eu consegui entender o que eu era e as minhas capacidades, conhecendo outras pessoas da minha área, que tinham pouca ou muita experiência. Eu era uma pessoa perdida, só estava lá. Então, eu participei da Lundundare, na edição 41, participei da Game Jam do Sesc, da Sampa Inclusiva, da Sampa Diversa, da Xbox Game Jam, da Women Game Jam e da Game Jam Plus. E aí foi o momento que eu notei que eu era alguém que gostava de organizar as coisas e descobrir os meus talentos. Tanto é que eu pude ser organizadora da Sampa Diversa e da Women Game Jam. Da Women Game Jam, que é a maior Game Jam mundial direcionada ao público feminino, cis, trans e não binário. Eu estava lá nos 3 primeiros anos organizando. E atualmente eu estou agora com a Sampa Diversa, organizando. Ela acontece só em São Paulo. A WIMA acontece no mundo inteiro. As duas são uma vez por ano. E aí, eu tô com eles agora, dando apoio ao WIMA Game Jam de longe. Foi uma jam que eu estava lá fundando junto com as meninas. E também apoio a Game Jam Plus, dou consultoria e tal, as palestras, vira e mexe eu tô lá. Eu vivo dando palestra em um monte de Game Jam, porque eu gosto de ajudar a galera a se encontrar na indústria, né? Se achar. Aqui é uma fotinha das Game Jams que eu participei, que eu consegui coletar em pouco tempo. Só gente maravilhosa. Eu tô louca pra uma jam presencial. Porque foi muito bom ter encontrado essas pessoas na minha carreira. Que o pouco que eu pude conversar com elas foram o suficiente para eu entender, beleza, uau, tô aqui, entendi, é sobre isso. Provavelmente alguém deve estar assistindo essa live e falando, nossa, eu conheço essa pessoa, sim. O mundo é pequeno, parece que só tem 5 pessoas no mundo. Bom, é isso, galera. Muito obrigada. Vou ficar tirando os zoom in, zoom out da galera, da cara da galera, que é a versão online. E espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por tudo. E